Brasil está diante do maior escândalo judicial de sua história. A Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e o conteúdo revelado pode derrubar pilares inteiros do sistema de poder brasileiro. Não estamos falando de especulações ou teorias da conspiração. Estamos falando de provas digitais, contratos milionários e mensagens que conectam diretamente ministros do Supremo Tribunal Federal a um banco investigado por fraudes de até 17 bilhões de reais. Se você quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores de Brasília, fica até o final deste vídeo. E já deixa seu like, se inscreve no canal Pátria Sem Filtro e compartilha porque essa informação precisa chegar em cada brasileiro. Daniel Vorcaro não é um banqueiro qualquer. Enquanto o Banco Master crescia nas últimas décadas, ele construiu algo muito mais valioso que patrimônio, uma rede de conexões com o topo do poder judiciário brasileiro. A instituição financeira orbitava entre campanhas políticas, escritórios de advocacia influentes e, principalmente, mantinha relações próximas com ministros do Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2025, quando Vorcaro foi preso tentando embarcar em seu jatinho particular no aeroporto de Guarulhos, poucos imaginavam a dimensão do que estava por vir. As investigações da Polícia Federal apontavam para fraudes bilionárias, carteiras de crédito falsas, títulos forjados e uma negociação fraudulenta de 2 bilhões de reais com o BRB. Mas o que ninguém esperava era que dentro do celular do banqueiro estaria a prova viva de um sistema de influência que une dinheiro. Durante semanas, Daniel Vorcaro se recusou a entregar a senha de seu celular. Alegando sigilo profissional, o banqueiro tentou impedir que as autoridades acessassem o conteúdo de seu aparelho. Mas no dia 8 de fevereiro de 2026, a Polícia Federal anunciou que havia conseguido driblar a criptografia usando tecnologia avançada de descriptografia. O que os investigadores encontraram ali dentro chocou até os mais experientes. Centenas de mensagens, áudios, planilhas financeiras e documentos que revelam um esquema sofisticado de repasses milionários. Entre os destinatários finais desses recursos aparecem nomes que deveriam ser intocáveis: ministros do Supremo Tribunal Federal. A caixa preta do sistema finalmente foi aberta, e o que está dentro dela pode mudar para sempre a história da justiça brasileira. O documento mais explosivo encontrado no celular de Vorcaro é um contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia Barcy de Moraes, pertencente a Viviane Barcy, esposa do ministro Alexandre de Moraes. O acordo previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais durante 36 meses, totalizando impressionantes 129 milhões de reais. O que torna esse contrato ainda mais suspeito é sua natureza genérica. Não há especificação de processos, causas determinadas ou escopo técnico definido. O escritório deveria apenas representar o banco em quaisquer instâncias necessárias. Especialistas em direito tributário e compliance afirmam que contratos dessa magnitude, sem contrapartida técnica clara, são típicos de estruturas criadas para mascarar outros tipos de transação. Mais grave ainda, mensagens entre Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel mostram que havia prioridade absoluta nesses pagamentos. Em uma conversa revelada pela investigação, Zettel teria escrito: "Pode atrasar tudo, menos o contrato da doutora." Essa frase se tornou emblemática dentro da Polícia Federal, pois revela o grau de pressão sobre o fluxo de dinheiro destinado à família do ministro. Como pode um ministro do Supremo julgar casos, emitir decisões e exercer poder quase absoluto quando sua própria família está envolvida em contratos milionários com instituições investigadas? Essa pergunta deveria estar na boca de cada brasileiro, mas o sistema se protege com silêncio e tentativas de engavetamento. É a blindagem da toga operando em sua plenitude. Mas o escândalo não para em Alexandre de Moraes. Investigações revelaram que a empresa Meridit Participações, registrada em nome de José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli, teve participação em um resort de luxo chamado Taiaiá, localizado em Ribeirão Claro, no Paraná. A Meridit foi criada com um capital social de apenas R$ 150, mas movimentava valores milionários relacionados ao resort. Documentos oficiais mostram que um fundo de investimentos chamado Arlin, que integra a cadeia financeira associada às suspeitas de fraudes do Banco Master, chegou a deter participações nas empresas ligadas à família de Toffoli.
Em 2021, o Fundo Arlim concentrava quase toda a sua carteira em ações da empresa que administra o Resort Itaiaia. Em fevereiro de 2025, exatamente quando as investigações começaram a esquentar, a família Toffoli vendeu sua participação no empreendimento. O timing dessa venda levanta questões sobre o conhecimento prévio das investigações e possível tentativa de desvinculação antes do estouro do escândalo. São conexões que se entrelaçam, dinheiro que circula por empresas de fachada e, no centro de tudo, ministros do Supremo que deveriam ser guardiões da lei, mas aparecem envolvidos em estruturas financeiras suspeitas. A teia de influência que une o Banco Master ao topo do poder judiciário brasileiro está sendo desvendada, peça por peça, documento por documento, e o povo brasileiro finalmente começa a enxergar o que sempre esteve escondido por trás das togas. Onde estão os grandes veículos de comunicação que tanto gritavam por transparência e ética pública? Quando o alvo era qualquer figura conservadora, a imprensa tradicional transformava suspeitas em manchetes diárias. Agora, com provas documentais conectando ministros do Supremo Tribunal Federal a um banco investigado por fraudes bilionárias, o silêncio é quase absoluto. A Transparência Internacional Brasil foi uma das poucas organizações a se manifestar publicamente, classificando o contrato de 129 milhões de reais como sinal de degradação institucional no judiciário. A entidade alertou para uma crescente promiscuidade entre poder público, grandes escritórios de advocacia e interesses financeiros. Mas a grande mídia? Silêncio sepulcral. O mais grave de tudo é o conflito de interesses explícito. Como pode um ministro do Supremo julgar casos, emitir decisões e exercer poder quase absoluto quando sua própria família está envolvida em contratos milionários com instituições investigadas? Como pode outro ministro, cujos irmãos foram sócios de empresas financiadas por fundos ligados ao banco investigado, participar de qualquer decisão relacionada ao caso? Essas perguntas deveriam estar na boca de cada jornalista, de cada parlamentar, de cada cidadão brasileiro. Mas em vez disso, o sistema se protege com silêncio, sigilo e tentativas de engavetamento. É a máquina da impunidade operando em sua forma mais sofisticada, protegendo os que deveriam estar sob maior escrutínio público. A quebra da criptografia do celular de Daniel Vorcaro marca um ponto de virada. Não estamos mais no campo das suspeitas ou das especulações. As provas estão digitalizadas, preservadas e começam a circular entre investigadores que se recusam a ver a verdade ser enterrada. Brasília vive um clima de pânico nos bastidores. Reuniões emergenciais acontecem no Supremo, despachos confidenciais circulam tentando limitar o acesso da Polícia Federal a determinados dados. Mas a engenharia da impunidade enfrenta agora seu maior desafio. A era digital não permite que documentos simplesmente desapareçam. O povo brasileiro acordou. A geração que consome informação por canais independentes, que questiona narrativas oficiais e que compartilha a verdade nas redes sociais, está mudando o jogo. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento deste vídeo é um ato de resistência contra o sistema que sempre operou nas sombras. A hora é agora. Não podemos permitir que esse escândalo seja varrido para debaixo do tapete como tantos outros foram. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, seus grupos de WhatsApp. A verdade só chega onde o povo a leva. O sistema tem poder, tem dinheiro, tem influência, mas nós temos algo que eles nunca terão: a força da verdade e a coragem de espalhá-la. Quando milhões de brasileiros acordam para a realidade, nenhum esquema de poder resiste. Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Deixa seu like agora, se inscreve no canal Pátria Sem Filtro, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes. A verdade depende de você. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.